Oi, 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 gente boa que me assiste aqui e na terra inteira. Que Deus abençoe você. É o que eu desejo de todo o meu coração. Ontem eu deixei aqui a nossa conversa contínua da exposição sistemática de Mateus, no capítulo 9 ainda, no verso 34, falando da murmuração dos fariseus, enciumados, zangados, não podiam negar que a graça de Deus estava sobre Jesus, então preferiam blasfemar e dizer que ela era pelo maioral dos demônios que ele expulsava os espíritos imundos. No contexto de ontem, eu falei sobre a diferença entre as enfermidades e condições sensoriais naturais, traumáticas, de natureza, portanto, genética ou biológica, outras de natureza circunstancial, conjuntural. Eu falei daquelas que tinham a ver com bloqueios psíquicos e falei daquelas que tinham a ver com bloqueios espirituais. Tá tudo gravado aí para você no YouTube. Ninguém precisa perder absolutamente nada. Isso aqui é uma sequência que enriquece infinitamente mais quem acompanha. Quem tira sorteio e cai aqui no bingozinho de hoje, aí volta daqui a um mês, fica com fragmentos desconexos, como é a vida de quase todo mundo, um fragmento totalmente desconexo. As coisas não se falam, não se emendam, os vasos não se comunicam, e aí fica esse monte de gente que, se você perguntar quem és tu, ele vai ter que dizer: Legião é o meu nome, porque nós somos uma multidão de informações desconectas e até contrárias. Por isso é que eu faço na sequência e imploro a quem diz: todo meu sonho na vida é crescer em Deus. Então, pelo amor de Deus, acompanhe na sequência. Porque se você fizer como os que são mansos e humildes de coração fazem, esses crescem e dão passos a léguas de percepção, de cognição. Agora, quem vem como você eventualmente faz num sorteio aqui, ali, hoje eu vou pegar aleatoriamente o que me deu vontade. Você sempre será abençoado porque o Evangelho é o Evangelho e a palavra que eu prego eu sei que é Evangelho e que não volta vazia para o coração de nenhum de nós, não gera vazio e não volta vazia para aquele que a designou como palavra de vida, mas você pode tirar proveito total e não viver das parcialidades circunstanciais das suas escolhas momentâneas e caprichosas. Dito isto, eu disse ontem que essa murmuração dos fariseus, blasfemando contra Jesus que tinha curado a pessoa que sofria de mudez e que eles atribuíram isso ao poder de Belzebu, eu disse: não vou comentar isso hoje, porque daqui a mais uns dias, adiante, no capítulo 12, nós vamos ter uma conversa ampla, com desdobramentos variados e com o apoio de Marcos 3, de Lucas 11, como corroboração aumentativa do cenário e da conjuntura de expressões, de declarações, numa montagem mais ampla do sentido do que Jesus estava explicando e falando. Hoje eu prossigo do verso 35 ao verso 38 de Mateus 9, dizendo que depois dessa ocorrência da blasfêmia dos fariseus, e fruto do ciúme, da inveja e da loucura fanática deles, Jesus percorria todas as cidades e povoados da região, ensinando nas igrejas
ensinando nas sinagogas, onde as pessoas estavam abertas para ouvi-lo pregar os seus ensinos, seus princípios, sua palavra. Ensinar nas sinagogas não era ensinar Moisés, nem fazer interpretação da Torá, nem nada disso. Jesus não botava remendo de pano novo em veste velha. Jesus não botava vinho novo em odres velhos. Ele está anunciando o Evangelho, a boa nova. É isso que ele faz na sinagoga, onde o suportam. Há lugares onde ele não é suportado, onde querem apedrejá-lo, matá-lo, ele passa pelo meio deles e não volta mais. Agora, na Galileia, algumas sinagogas, e eu conheço o lugar das 8, 10 mais importantes sinagogas dos dias de Jesus na Galileia, que o suportaram e que o ouviram, e ouviram de bom grado. Por exemplo, a sinagoga de Magdala ou de Magadon, que era a cidade onde a Maria Magdalena, Maria de Magdala, nasceu, era uma sinagoga tão aberta, interessantemente aberta, que cerca de 8 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, os historiadores e arqueólogos contemporâneos, bem contemporâneos, porque esse é um achado novíssimo, descobriram que cristãos e judeus estavam cultuando a Jesus como Messias naquela sinagoga às margens do Mar da Galileia ou do Mar de Tiberíades, porque fica bem do lado de Tiberíades. Um lugar que eu conheço há décadas e décadas, e quando eu comecei a ir lá, não tinha nada, estava tudo embaixo da terra. Eu sabia que ali era Magdala, de Maria Madalena. O primeiro documentário que eu gravei e que foi um boom no Brasil inteiro, foi o segundo documentário mais assistido no país. O primeiro foi o Isto é Pelé, em 1985. O segundo foi o meu, que foi assistido aos milhares, era no tempo do videocassete. E eu gravei lá em Magdala. Não tinha ainda ideia de que iriam escavar tanto depois e encontrar tanta coisa de natureza arqueológica rica. Por isso, esse é um dos lugares na Galiléia onde eu levo sempre as pessoas e faço explicações de natureza histórico-arqueológica fundamentais para o pessoal entender que 8 anos depois de Jesus ter ido, já havia um grupo de cristãos e de judeus cultuando a Deus em nome de Jesus na sinagoga de Magdala, o que é um informe de natureza histórica revolucionário, porque quanto mais próximo dos fatos originais você encontra testemunhos originais, mais você factualiza de maneira irretorquível as afirmações das narrativas feitas. Então, esse é um axioma de princípios históricos e interpretativos. Por isso eu gosto tanto de levar o pessoal a esses lugares que têm essa dimensão arqueológica não tradicional, mas factualmente demonstrada. Pois bem, ele percorria todas as cidades daquela região da Galiléia, todas as decapólis, todas as cidades menores, as maiores, onde tinha gente. Todos os povoados, os bem pequenininhos, como Caná da Galiléia, como Naim, como alguns outros pequenos povoados. O próprio Nazaré era um lugar bem pequeno onde ele nascera. E uma variedade de outros que não são nem mencionados, são tratados apenas como aldeias ou povoados. Ele não fazia acepção comunitária de nenhuma natureza. Ele percorria. Eu gosto da palavra percorrer e com tudo aquilo que atrai o prefixo per, porque é o que define o atravessar. É como pervadir, perscrutar, percorrer. E tudo que você encontre nessa perspectiva
é algo mais do que a palavra em si, é um atravessar minucioso, pervasivo mesmo. E ele percorria todas, não sobrou uma cidade ou povoado daquela região. E o que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas que o acolhiam, onde não havia pitbulls raivosos, cheios de ódio, nem fanatismo reacionário. Em geral, isso acontecia com mais facilidade onde os fariseus de Jerusalém não estavam presentes, onde estavam só os crentes da Galiléia, que eram pessoas acostumadas à diversidade humana, gente não complicada. Mas quando havia as autoridades que vinham de Jerusalém para ficar fazendo escrutínios, exames, observando, querendo achar cabelo em ovo, querendo fazer vasectomia em anjo, essa gente da religião, do fanatismo, da procura do nada no coisa nenhuma, quando esses não estavam presentes, o ambiente nas sinagogas ficava sempre melhor, como fica melhor em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Dando só o exemplo dessa minha última viagem maravilhosa para a Turquia, para os lugares arqueológicos mais remotos que vocês vão ver nos documentários. Mas o grupo todo, sem exceção, que estava lá, são pessoas aqui, minhas discípulazinhas aqui, do Papo de Graça, da Sequência de Mateus, do YouTube, do Instagram, do TikTok. Então, a harmonia era absoluta. Todo mundo falava a mesma língua, não havia dissonância. Não tinha ninguém a ser convencido de nada, nenhum chato, ninguém demandando explicações que a razoabilidade narrativa já não tivesse trazido. Enfim, que coisa maravilhosa. Eu estava dizendo à minha mulher que depois de quase 7.000 pessoas levadas para essas viagens comigo, desde os anos 70, essa é a primeira vez que eu volto de uma viagem com saudade, com vontade de que eu e ela estivéssemos ainda com o grupo, acordando toda manhã, tomando café com eles, aquela troca doce, amorável, e com meu filho Davi, que é meu grande, melhor amigo, grande companheiro a vida inteira, que desde 1 ano e meio, 2 anos de idade, escalava as minhas costas e dizia: esse aqui é meu pai, é o meu amigo, é o meu melhor amigo. 1 ano e meio, 2 aninhos, e ele está com 47 anos para 48, demonstrando o que desde 1 ano e meio ele declara. Eu fico todo emocionado. Pois bem, essas sinagogas onde Jesus falava na Galiléia e era recebido e tolerado, era onde não havia esses agentes dissonantes, esses entes religiosos fanáticos, farisaicos, ou de qualquer natureza semelhante a essa, que aonde chegam dividem tudo. São verdadeiros diabolos. Diabo é uma palavra que vem de diabolos, que significa o divisor, o que onde chega racha, onde chega polariza. São os reis da polarização, da briga, da confusão, da opinião contrária. Então, se você vê Jesus ensinando nas sinagogas, é porque os diabolos não estavam presentes. Estavam ali os marginais da Galiléia, os publicanos, os pecadores, os religiosos não fanatizados, os chefes de sinagoga que tinham o espírito benevolente de Jairo, sobre o qual eu já falei aqui com vocês pormenorizadamente. Era um outro grupo, onde o grupo é bom, é do bem, a congregação faz bem e é boa. Agora, onde o grupo é religioso, fanático, aí existe toda sorte de coisas ruins, a sabedoria demoníaca, animal, terrena, competitiva, invejosa, briguenta, polarizada, mentirosa. Ali se congrega o povo da mentira,
aí se torna insuportável e fica completamente compreensível aquele que, tendo um pingo de alma, de sensibilidade, não consegue se encontrar em casa num ambiente assim, porque quem se sente em casa num ambiente assim é gente que não tem mais alma, que não tem mais sensibilidade e que se sucumbiu à sabedoria terrena, animal e demoníaca dessas congregações da perversidade. Então, portanto, Jesus, onde encontrou congregações do bem, ele usou o ajuntamento. Como eu tenho o maior prazer de pregar em igrejas do bem, como agora em Portugal, foi na igreja do pastor João, na igreja Ictus, no centro de Lisboa, no centro antigo de Lisboa. Que homem bom, doce, meigo, dá vontade de trazer para casa. Eu fiquei apaixonado por ele. E foi ele que cedeu a igreja dele. E nós nos reunimos lá, um grupo muito lindo, de gente que veio do país inteiro, de Portugal toda, de outros países da Europa, gente que soube na última hora, pegou um avião, chegou lá, e ele com aquela doçura. Onde quer que eu encontre igrejas assim, eu estou dentro. São o meu povo também. É algo que eu repito sempre. Quando a congregação é boa, ela faz bem. Agora, quando a congregação é feita de gente ruim, ela só sabe e só consegue fazer mal e adoecer a alma. Por exemplo, nosso grupo aqui em Brasília, que eu vou encontrar nesse domingo, é um pessoal todo discípulo do que eu ensino todo dia aqui. Então não tem senão lá, não tem gente de outras concepções. Eu dou graças a Deus porque a pandemia fez uma triagem, tirou um bocado de gente chata, esquisita, doente, que foi para lá só porque sofreu tanto nas suas igrejas originais que resolveu ir para o lugar onde o Caio ensinava, mas eles mesmos não tinham ficado livres da mentalidade perversa do passado. Então eram os únicos que davam trabalho. Aí veio a pandemia, deu essa joeirada, criou esse funil bom e reuniu ali só gente de uma harmonia, então uma verdadeira sinfonia de prazer. Como agora nos próximos dias. Eu devo ir pregar numa igreja na Ceilândia, que é talvez a maior cidade aqui das cidades satélites, à volta do plano piloto de Brasília, onde está a maior favela do Brasil. Vou lá para a igreja do coletivismo fraterno, onde todo mundo compartilha tudo com todo mundo. Um lugar lindo, uma espiritualidade do tipo que eu ensino aqui. E que são pessoas que até aos domingos vão lá me ouvir e que não me perdem aqui. Isso cria um ambiente de amor que diferencia completamente congregação de congregação. Tem congregação de pessoas quase endemoninhadas de tanta raiva e fanatismo religioso. E tem outras de gente linda, como eu venho dizendo desde a minha juventude como pastor, que à medida em que eu ia vivendo, eu ia descobrindo que as melhores pessoas que eu já tinha conhecido neste mundo eram cristãs dentro de igrejas piedosas, inclusive da igreja que meu pai e eu começamos em Manaus, e que nasceu só de nossos filhos na fé, de gente que eu peguei na praça, levei para a igreja, que entraram no espírito do evangelho, onde eu nunca tive um problema durante os anos e anos de pastoreio deles com meu pai. A mesma coisa na igreja Betânia. Eu peguei 155 pessoas. Depois de um ano, já tinham lá centenas e centenas, depois de 2 anos, passando de milhares. Quando eu deixei, 4 anos depois, já eram milhares de pessoas. E o único que me dava problema era um cara que tinha nascido na chatice do presbiterianismo e educado no militarismo ditatorial e que foi filho da ditadura e que insistia em ficar lá. Hoje ele já partiu, já faleceu.
Mas os outros, os milhares de outros, era só beijo, abraço, lambida, carinho, afetividade, meiguice, harmonia. Eu me senti tão bem durante todos os anos em que os pastoreei, depois durante os 18 anos que eu fui pastor honorário deles ali naquele lugar. É num ambiente assim que Jesus consegue ficar. Ele encontra uma sinagoga onde o espírito do fanatismo beligerante não está presente, e nesses lugares ele ensina. E as pessoas ouvem. Por isso, você que fica dizendo aí, o Caio é contra a igreja, é contra a congregação, você está mentindo com fake news. Eu sou contra essas coisas abjetas, que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, com o amor do Evangelho, com o convívio humano mínimo, básico, de saúde humana necessária, para que vale a pena congregar. E eu entendo os que não conseguiram continuar se congregando, porque não conseguiram mais achar lugar nenhum para congregar, especialmente nos últimos 6 anos, onde houve uma guinada tão louca, tão inconcebível, por parte especialmente da igreja evangélica, a igreja católica também, mas até os centros espíritas sofreram dos mesmos males, tão horroroso, tão inconcebível, tão inimaginável, que cerca de 20 milhões de pessoas disseram no censo: somos cristãos, amamos a Jesus, nos identificamos com a fé evangélica original, não com essa que está aí, mas não conseguimos fazer parte dessa coisa que se criou. E muito bem, é um sinal de saúde. Agora, quando me perguntam, eu devo sair? Eu digo, escuta, estão te tolerando? Se a resposta é sim, eu digo, fica. Você tem liberdade para expressar o que você crê do Evangelho nesse lugar? Tenho, então prega e evangeliza, fica e evangeliza. Porque o maior campo missionário do Brasil, da América Latina e da África hoje são as igrejas evangélicas, que estão todas doentes, corrompidas, fanatizadas do jeito que a gente vê nas loucuras internetianas. Aproximadamente só 5% da comunidade evangélica geral não ficou como isso que você vê. Eu vejo até a mídia tentando fazer um esforço para dizer que os evangélicos têm grupos diferentes. Tem sim, eu estou aqui. Mas nós somos uma minoria. Eu estou lá, convoquei a reunião dos pastores da Fraternidade do Evangelho. Tem lá centenas e milhares de bons pastores, mas comparados com os milhares e milhões de outros, diametralmente opostos, nós somos uma minoria. O cara, para nos achar no meio dessa loucura, é a benignidade de quem acha uma agulha no palheiro, porque está horrorosa a situação. Quem me dera poder dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, como eu fiz durante 30 e tantos anos, terminando os meus programas de televisão em todas as redes de TV do Brasil. Chegou uma hora que as pessoas começaram a dizer, não me diga mais isso não, porque eu procurei várias próximas da minha casa e só encontrei lixo, pedido de dinheiro, barganha e porcaria. Isso há muitos anos atrás. Imagina agora como ficou. Mas nunca mais atribuo a mim qualquer fala dessa natureza. O Caio odeia a igreja. Não, eu dei a minha vida e tenho dado para edificar o povo de Deus. Agora, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro corpo de Cristo. O estelionato da igreja vai ser sempre objeto do meu enfrentamento, denúncia e do meu encaramento mais veemente, valente, não tergiversante que você possa imaginar. Eu sigo Jesus em tudo. Ele encontrou sinagogas de acolhimento razoável, ele ensinou, foi ouvido. A pedagogia dele foi tolerada, ele ensinou com começo, meio e fim. Como se deve fazer aonde quer que haja gente nos acolhendo.
seja em sinagogas, sejam em igrejas, sejam em mesquitas, sejam em centros espíritas, sejam em terreiros, sejam nos sindicatos, seja em qualquer outro ambiente de ajuntamento humano. Tem gente com boa vontade, com bom espírito, com bom humor, com coração tolerante, ávido, querendo ouvir, aprender, perguntar e crescer. Eu não faço acepção nem de pessoas, nem de ambiente, nem de congregação, nem de lugar nenhum. E encontro uma boa vontade enorme. Nas empresas, por exemplo. Às vezes o dono da empresa começa a me ouvir, se converte sem religião e me convida para ir lá pregar. Eu vou. E aí eu não prego, eu não bato palma, abro Bíblia, eu inicio uma conversa, daqui a pouco eu vejo as pessoas com os olhinhos brilhando, eu não leio um texto bíblico, está tudo aqui de cor na minha mente, eu vou falando da vida e colocando os princípios do Evangelho no meio, depois você olha, tem alguém chorando aqui, chorando ali, a palavra está entrando do jeito que Jesus fazia. Jesus não dava com rolos e rolos do profeta Isaías, dos profetas antigos, de nada. Tudo saía dele. Nem ele lia um texto primeiro para pregar. Isso é uma exceção, como lá em Nazaré, onde ele fora criado, e fez aquilo para provocar mesmo o ambiente daquela familiaridade perversa que ali se instalara. Do contrário, ele só vai falando. A palavra muito mais poderosa do que a que saiu da boca de Moisés, ou da Torá, ou dos profetas. Ele era o cumprimento do sonho, da utopia dos profetas, era ele a encarnação. Ele não precisava recorrer ao passado para falar do presente, o futuro. Estavam todos nele. O passado era um testemunho dele, de quem ele seria, e quando viesse. O presente era ele, encarnado, e o futuro era ele, para ser continuamente compreendido pelas novas gerações, como eu tento fazer com você aqui e agora. Pois bem, sinagoga, ensinando nas sinagogas. Tem nada de errado, desde que a sinagoga não seja um antro de ódio, de perversidade, de antagonismo, de fanatismo. Quando é assim, o bom senso e a saúde humana e a sabedoria de Cristo Jesus manda você reunir 2, 3, 4 em nome dele, ou tantos quantos queiram em harmonia, porque a palavra reunidos em meu nome significa, no original grego, em sinfonia no meu nome. Os ajuntamentos têm que ser sinfonicamente harmônicos em nome de Jesus, em perdão em nome de Jesus, em afinidade em nome de Jesus, em amizade em nome de Jesus. Senão, não é sinagoga de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo. Dá para entender? É tão óbvio que eu não sei como você não consegue entender. Aí ele, para além das sinagogas, ele prega o evangelho do reino e cura toda sorte de doenças e enfermidades. Isso, a maior parte das vezes, fora da sinagoga. Você vê Jesus expulsando demônios nas sinagogas. Porque tem muita gente que frequenta a igreja, frequenta a sinagoga cheia de demônios. E demônios que se disfarçam de crentes, de pastores. Eu vejo muito ensino de demônios, como Paulo disse que seria nos dias da apostasia. Ele diz, escrevendo aos Tessalonicenses, na carta dele a Timóteo, que as pessoas obedeceriam na igreja ensinos de demônios, escolhendo os mestres espirituais que falavam em nome de Cristo um evangelho de deturpação absoluta, que melhor agradasse os caprichos e se coadunasse com as suas ambições e com as suas avarezas e com as suas idolatrias avarentas. Isso aí Jesus disse que seria, Paulo disse que seria, Pedro disse que seria, só você que não quer enxergar. Então, nos dias de Jesus, houve muito demônio nas igrejas, mas a maior parte deles foi encontrado na esquina, na rua, na praça,
foi levado pelas pessoas de dentro das suas casas até onde Jesus estava. E ele foi libertando pessoas de toda sorte de moléstias. Pregava o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Aí você fica imaginando que era Jesus pregando Jesus. Jesus não pregava Jesus. Jesus não dizia, eu vim aqui falar de mim para vocês. Deixa eu contar-lhes a minha história. Havia um homem chamado José, que se uniu a uma mulher chamada Maria. Não. Quando se diz que Jesus pregava o Evangelho, é bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. Como você já viajou comigo, quem viajou comigo, está tudo aqui no YouTube, entendeu perfeitamente. Quando Jesus prega o Evangelho, é essa boa nova, que não tem nada a ver com Moisés, nem com a Torá, nem com as tradições judaicas, nem com nada disso. Tem a ver com o vinho novo, tem a ver com as vestes novas, tem a ver com o reino de Deus, que é a irrupção do novo. No meio do mundo antigo, da velha existência humana, produzindo no coração de quem crê o nascimento, o surgimento, a metamorfose, a eclosão, no casulo das dores dessa nova criatura, que aprende agora a borboletear nos ventos do amor de Deus. Isso é pregar o Evangelho, é ensinar perdão, misericórdia, graça. Não era ele dizendo, quem é que quer me aceitar, levante a mão. Vem à frente me aceitar, levante a mão. Jesus, quando se diz pregava o Evangelho, era isso que ele fazia e não o que você vê as pessoas fazendo. Quando fazem? Porque hoje em dia traga seu dinheiro, porque sem dinheiro não tem Deus. E sem dinheiro é impossível agradar a Deus. Chegou no nível que até para Martinho Lutero, vendo a venda de indulgências na Igreja Católica do século XVI, o que acontecia nos dias dele era brincadeira de creche comparado com o que se diz, se faz e se pratica nos nossos dias. É um tempo de um nojo de apostasia indescritível. Quando ele prega, portanto, o Evangelho, ele está ensinando o Evangelho. Ele não está ensinando as 4 leis espirituais do Bill Bright. Não está nem pregando o querigma que Pedro pregou no Pentecoste, contando como era, quem era Jesus, como ele tinha sido morto, isso, aquilo outro. Não. Quando você vê, por exemplo, em Atos, Paulo preso em Cesareia, não se diz que que Paulo ficou explicando a justificação da salvação forense, usando as imagens do direito romano, da justificação explicada no direito romano, ou nas alforrias de libertação praticadas e propostas pelo direito romano. Não, isso ele faz escrevendo aos romanos. Para cada lugar ele falava do jeito que o lugar entendia. E Jesus, aqui na Galileia, não está evangelizando Jesus. Jesus já era a Boa Nova. A Boa Nova é Jesus. Ele está ensinando o ensino dele, que é amor, compaixão, misericórdia, paz, bondade, reconciliação, que é um coração humilde para aprender sempre, mantendo o humor de Deus vivo em nós, porque sem o humor de Deus em nós não há bom ânimo, boa ânima, não existe esse ânimos divino na gente, e nem há lugar para o desenvolvimento do amor de Deus, que nasce nesse chão da humildade, da umidade, do humus, do bom humor, do acolhimento da palavra, do ensino da vida, do perdão e da misericórdia. Era isso que Jesus ensinava. Essa era a pregação do Evangelho que ele fazia. Ele não ia para lá dizer, quem quer me receber como seu Senhor e Salvador? Isso aí foi especialmente desenvolvido
especialmente na Inglaterra de 300 anos para cá, e ganhou uma topicidade de pregação, onde se você não fizer assim, parece que você não está nem pregando o Evangelho, nos Estados Unidos da América. Mas não era assim que Jesus praticava, nem foi assim que os que tiveram consciência de Jesus o fizeram durante essas centenas e centenas de anos até chegarmos até aqui. Pregar o Evangelho do Reino para ele era ensinar os princípios que ele ensinou para serem vividos por nós, como seus discípulos. Era ensinar o caminho do discípulo. Você compreendeu? Pelo amor de Deus, aprenda isso para sempre. Porque enquanto você não entender isso, você vai continuar filho da tolice religiosa e dos esquemas religiosos falados em nome de Jesus, mas que são caminhos na direção oposta àquela que Jesus caminhou. Ele ensinava e pregava. Ensinava em sequências possíveis, com a melhor pedagogia para aqueles que estavam assentados num lugar pequeno, ouvindo com avidez e com algum conhecimento prévio das escrituras anteriores do Antigo Testamento. Para eles, ele fazia ensinos que desembocavam todos na convergência de tudo para aquilo que ele ensinava no seu cotidiano. Quando ele saía desse lugar, ele pregava, ele proclamava a palavra. A boa nova do reino de Deus, que estava à mão, qualquer um, sem precisar de mediação de sinagoga, de rabino, de líder, de guru, de nenhum ser humano intermediário, de nenhum sacerdote, de nenhum sacrifício, de nenhum dízimo, de nenhuma oferta, de nenhuma liturgia. Assim é o reino de Deus, que não se manifesta com visível aparência, nem com santos graus das religiões das relíquias, nem dos lugares sagrados, nem com as pedras santas, com nada do sagrado. O Evangelho do Reino de Deus se manifesta aqui, quando o coração acolhe o amor de Deus e todas as coisas se tornam puras para os puros. E a vida inteira é santificada. Já não tem mais diferença entre sagrado e profano, que é um paganismo do cristianismo instituído ainda hoje, mesmo nas mentes mais legais e mais lúcidas que eu encontro por aí, mas que não conseguiram ficar livres ainda do peso acachapante da importância do sagrado, da mesa sagrada, do pão sagrado, da relíquia sagrada, do ministro sagrado, das orações sagradas. Quem está nessa não entendeu ainda a plenitude do Evangelho do Reino de Deus. E além disso, curando. Aí você diz, hoje em dia curando, se Jesus estivesse vivo hoje, ele curaria pessoas, ele não mandaria todo mundo para o médico? Eventualmente, uma quantidade enorme de pessoas que o procurassem, preste atenção, eventualmente ele dissesse, o que você está precisando é disso, disso e disso e disso, e tem esse recurso assim, assim, assim. Vá lá e busque esse recurso. Mas nos dias dele, não havia. Medicina e magia, no primeiro século, na geografia política onde Jesus transitava, era praticamente a mesma coisa. Medicina e magia, era quase tudo igual. Assim como astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Assim como química e alquimia no passado se tornaram a mesma coisa. Mas hoje em dia a gente sabe a diferença entre a atitude e o espírito fetichista do elemento mágico e a perspectiva científica e empírica demonstrativa da ciência contemporânea. Haveria casos que ele faria exatamente como ele fez. Nós temos o exemplo disso na filha adolescente de 12 anos, de Jairo, a quem ele ressuscitou, porque tinha morrido de anemia profunda
Mal alimentada, a garota faleceu. E ele disse, Talita cumi, a ressuscitou dos mortos. E mandou imediatamente que os pais dessem de comer e beber e alimentassem, porque ela tinha morrido de inanição. Em Jesus, essa dicotomia entre a palavra que sai da boca de Deus e o pão, não existe. O pão que eu como todo dia é palavra da bondade de Deus que me alimenta. E a palavra abstrata que eu ouço do Evangelho todo dia é pão da vida que me sustenta. Em Cristo Jesus, ambas as coisas andam juntas, não tem dicotomia nem separação. Isso foi criação da religião, para ela ser a senhora absoluta das dominações sacras na vida daqueles que pensam que Deus dividiu o mundo entre sacro e profano. Para Jesus, isso não existe. Se você continuar a praticar isso, pratique em nome do seu próprio paganismo, das suas superstições e das suas crenças adoecidas, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Ele curava os doentes, e hoje haveria alguns que ele diria aquilo que eu digo, eu tento repeti-lo, sendo um Jesusinho contemporâneo, dizendo para muita gente, olha filha, não, esse teu problema não é diabo nenhum, demônio nenhum, tem tratamento, eu estou vendo que você pode ser ajudada assim, e os encaminho e eles voltam bem. Ou vou visitá-los no seu lugar de doença, internação, os estimulo a não falharem com os remédios, especialmente quando são crentes de igreja. Meu Deus, é uma implicância com qualquer remédio psiquiátrico ou neurológico, ou qualquer que seja a natureza do ansiolítico, do calmante, de qualquer que seja a medicina supostamente tangenciante na alma, no acalmamento humano, nas igrejas, isso é tudo coisa de descrente, incrédulo, como você foi catequizado a respeito, e não é. Jesus não tratava assim. Quem precisava comer, ele dava de comer. Como ele, antes de multiplicar pães, ele disse, tenho compaixão dessa gente que está aqui comigo há tantos dias sem comer. Eles têm que comer. Não basta ouvirem o Evangelho. O Evangelho está enchendo o coração deles de paz, de reconciliação, mas o estômago está roncando. Eles têm que comer. Porque para Jesus não há essa dicotomia, essa dualidade de nenhuma natureza. Pelo amor de Deus, entenda isso para sempre, a sua vida vai melhorar imensamente e você vai criar seus filhos de maneira muito mais saudável. Então ele cura toda sorte de doenças e enfermidades. Continuaria a curar hoje, mesmo com recursos médicos, sempre que aquele que o procurasse fosse pessoa que não tivesse meios de acessar os recursos médicos, ele curaria. Portanto, ele curaria a maioria que marca uma consulta no SUS e espera 7, 8 meses. E olha que o SUS é um excelente sistema de saúde. Mas não tem a quantidade toda de médicos e de atendentes para atender as pessoas em tempo hábil, nem o recurso tecnológico, ainda se demora muito, as esperas são longas, as filas são enormes. Ele curaria. E curaria como curou todos de graça. Não se ouve dizer aqui que ninguém ouviu uma palavra dizendo agora vai dar o dízimo, agora põe o teu dinheiro aqui, agora procura Judas e joga na sacola, porque ele que carrega as ofertas. Não! Não! Esse endiabramento é coisa de vocês. Não tem nada a ver com Jesus e o Evangelho. Portanto, ele cura. Cura quem precisa. Curou a quem precisava, tanto quanto curaria hoje a quem precisa. Tanto quanto hoje diria o que disse a Jairo, dá de comer a tua filha porque ela morreu por inanição. Agora faz a manutenção. Diria para aqueles que podem fazer o tratamento e a manutenção, vão se tratar. Porque Jesus nunca desprezou nenhum recurso
da graça de Deus concedido através da inteligência e da sabedoria humana. Como diz o irmão dele, o apóstolo Tiago, na sua epístola única, aqui no Novo Testamento. Pois, diz ele, toda boa dádiva, preste atenção, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo do Pai das luzes, toda a sabedoria, toda a ciência, toda a tecnologia real, relevante, factual, produtiva, eficaz, desce do Pai das luzes. É luz divina. Como o Einstein, quando indagado, escuta de onde vem isso tudo, ele diz, eu não tenho a menor ideia. Eu, às vezes, dedico dias, meses, buscando a solução de uma questão. Desisto. Vou andar no campo, tropeço numa pedra, caio no chão e pá! Sou visitado por uma luz que não me habitava, que veio do alto e ficou tudo claro. Como eu não sei se você sabia que a tabela periódica química original, depois disso a gente tem descoberto muitos outros elementos químicos novos, agregados à tabela periódica contemporânea, mas a primeira tabela periódica foi recebida em sonho. Sonho. O cara sonhou com aqueles elementos todos naquela sequência. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variações. Assim como tem gente que não tem nada a ver com religião, não pede nada, não diz que foi um espírito que revelou, que foi um médico morto que revelou, que foi um ser humano morto que falou. Nada. São pessoas de dons paranormais e que enxergam. Enxergam. E não tem nada especial nisso. Isso era o que os profetas do Velho Testamento faziam, induzidos pelo Espírito de Deus. Mas é dom de Deus, é graça de Deus, sabendo o indivíduo ou não sabendo o indivíduo, invocando o indivíduo a Deus ou não. Tem gente que tem consciência de Deus e invoca. Tem gente que não tem consciência de Deus e isso é evocado neles pela misericórdia e pela graça de Deus como dom. Aí você vê algumas pessoas com capacidade paranormal são capazes de te dizer aonde pessoas mortas, muito mortas, foram enterradas num outro país, num outro estado. E as pessoas vão lá, procuram e acham. E elas não dizem que foi o espírito. Tem umas que têm aquele dom e só conseguem associar ao dom algum tipo de ideia mágica dentro da qual elas foram culturalmente condicionadas. Mas tem outros que eram praticamente pessoas agnósticas, sem nenhum tipo de treino religioso de nenhuma natureza, e descobriram a eclosão desses dons dentro deles, e que os praticam sem nenhum tipo de evocação de magia ou de doutrinação de nada, simplesmente dizem, eu não sei como é que isso me acontece, mas eu sei que eu não posso negar que me acontece, e que os resultados são eficazmente reais. São figuras que os indianos diriam que acessam os registros acásticos. É uma ideia indiana extremamente contemporânea, é antiga na Índia, mas é extremamente contemporânea depois da mecânica quântica, de toda a elaboração científica a qual a gente tem acesso todo dia. A gente hoje sabe que o que os indianos chamavam de registros acásticos é algo que está presente no cosmos todos e nos multicosmos. Tudo está registrado. Passado, presente, futuro, todo conhecimento que foi, que é e que será, tudo isso existe no ambiente espaço-temporal, multidimensional, e que alguns seres humanos, no passado os profetas, os hipersensíveis,
tinham acesso, furavam essa bolha e voltavam com uma informação. Nos nossos dias, do mesmo jeito. Eu, por exemplo, descobri muito novinho, quando eu comecei a orar e jejuar, e o jejum e a oração dilataram a minha mente, a minha inteligência, a minha memória, a minha intuição. Eu fiquei 10 anos jejuando e orando, jejuando e orando, orando e jejuando e lendo a Bíblia toda, e lendo o Novo Testamento, e lendo outros livros, e lendo ciência enquanto jejuava e orava, e dilatava a minha mente. Coisas foram crescendo dentro de mim, que eu não posso negar, que eu não faço nenhum esforço. Elas simplesmente me habitam para além de mim. Eu sento aqui e não penso um segundo no que eu vou pregar para você. Eu só sento e sei que isso vai borbulhar de dentro de mim. O problema vai ser parar, porque está tudo dentro e é num volume muito maior do que eu. Como todo dia eu me aprendo, me vejo, me encaro, me percebo, sabendo coisas que eu não estudei. Acessando coisas por uma intuição que eu não busquei em livro nenhum, em pesquisa nenhuma, elas simplesmente eclodem em mim, brotam de mim. E aí eu vou checar e elas estão presentes no trabalho de gente que vem se esforçando por chegar a essa conclusão, e a mim chegou de graça, porque por alguma misericórdia de Deus eu acessei, eu fui acessado. Eu fui levado a alcançar, ou isso me alcançou. E eu não ofereço nenhuma resistência, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer hora, qualquer um pode ter acesso ao inacessível. Pela fé, ou pela naturalidade do que eles nem buscavam e alcançaram, ou pela visitação daqueles que eles nem sabiam e que simplesmente se fez evocar dentro deles como um novo conhecimento. E eu sei disso observando a vida de milhares de pessoas no passado que assim viveram, a partir das Escrituras e fora das Escrituras, e na minha própria vida. Como eu vi isso se dilatar na vida do meu pai, na vida de vários outros que andaram sincera, simples e retamente com Deus. Acontece. Então, respondendo, Jesus curaria todos os doentes hoje? Todos os que não tivessem acesso à cura, ele curaria. E todos os que tivessem acesso, ele estimularia a procurar, porque iria lhes dizer: é dom de Deus, meu filho. Não resista àquilo que foi dado por Deus como socorro para a vida humana em qualquer lugar da terra. Agora, o problema é tirar isso da cabeça do crente, que ficou condicionado, onde ciência e religião são antagônicas. E são mesmo. Porque a religião é filha de dogmas, de preconceitos, de intolerância. E a ciência tem que estar aberta à mutação constante para poder ser cientificamente relevante. Não existe nenhum antagonismo entre ciência e fé, porque a fé é aberta sempre às novas percepções, semelhantemente à ciência. E a fé está um passo além da ciência, porque a ciência ainda esbarra em algumas necessidades de consenso teórico entre os acadêmicos, e a fé tem a ousadia de transcender o conceito teórico acadêmico e dizer: não existe demonstração factual agora, mas eu tenho a certeza dos fatos que se esperam e a convicção das realidades que ainda se não veem, mas que vão se manifestar, e a gente chega lá sempre. Portanto, ele ensinava com a pedagogia do ensino, no lugar do ensino, pregava com a proclamação ousada
do ensino da reconciliação, do perdão, da misericórdia, do reino de Deus que se implanta no coração dos seres humanos em qualquer lugar e curava toda sorte, todo tipo de doenças e de enfermidades, porque as doenças são tópicas e as enfermidades são frequentemente latas, desenvolvidas e adquiridas. Muitas vezes as doenças já nascem com a gente. As enfermidades frequentemente a gente adquire pelo nosso modo de vida, alimento, cultura, estresse, aflições variadas, a gente cai enfermo. Mas a doença frequentemente tem a topicidade de algo que não raramente já está presente até geneticamente na gente, esperando apenas o tempo da manifestação. Para ele, tanto fazia ser doença ou ser enfermidade, ele curava toda a sorte, de tudo, na vida de todos. Aí o texto prossegue, preste atenção, dizendo, vendo ele, está me vendo? Vendo ele as multidões, e olha aqui para mim, quando ele olha as multidões, olha o que ele diz das multidões. Ele não diz, oba, está lotado de gente vendo me ouvir, vamos passar a sacolinha, nosso ministério está crescendo. Como qualquer pastor praticamente que você conhece, se jacta das multidões. E eles medem a relevância do ministério, da igreja ou de qualquer coisa que eles atribuam a si mesmos, a quantidade de gente que vem. É tudo muito carnal, é tudo muito pequeno, é tudo muito medíocre, é tudo muito feio. Mas Jesus não, as multidões, quando ele alude a elas, todas as vezes que Jesus menciona as multidões, ele associa isso a tenho compaixão dessa gente. Na multiplicação dos pães é tenho compaixão. Na primeira, na segunda multiplicação dos pães. Aqui, nesse episódio, ele, depois de curar a tanta gente e vendo as multidões chegarem, o texto diz, ele viu as multidões e compadeceu-se delas. Tem nada a ver com oba, chegou a nossa hora. Não tem prêmios de quantificação no Evangelho de Jesus. O galardão do Evangelho de Jesus tem a ver com a qualidade da prática da vida e da fé em amor, bondade, misericórdia, solidariedade e interesse. Interesse de amor pela vida do próximo, qualquer próximo, sem acepção de pessoas. Tenho compaixão dessa gente. E a palavra compaixão, usada aqui, termo grego, é a palavra que designava cólica intestinal, que designava angústia visceral, porque os gregos, na sua antropologia e antropomorfia e antropsicologia, designavam o intestino como o órgão de choque do amor, da paixão, da compaixão, porque eles percebiam que uma pessoa em estado de paixão, o mais forte que a paixão, que é a compaixão, é a paixão pervasiva, e que se condói, sente a mesma dor de, e a misericórdia